do Senhor. Bom dia, graças a Jesus. Mais um dia, Deus abençoe poderosamente. Dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia, Deus é bom e nós vamos ficar com a palavra de Deus em todo o tempo. Irmãos, olha só, a gente tem Deus, tem um Pai que cuida da nossa vida. É, Antes de mais nada, consagra o seu dia na presença do Senhor, entrega as coisas nas mãos de Deus, declarando sempre a vitória, que Deus é conosco, em nome de Jesus. E ó, olha só, a nossa vida, ela está na mão de Deus. E nós precisamos entender que assim como nós tínhamos um pai terreno, né? Alguns têm, outros não têm, né? Mas a gente teve um pai terreno, alguém que cuidava da nossa vida, dava a direção. E a gente não andava solto por aí. Já viu aquelas pessoas que às vezes elas andam soltas por aí? Às vezes aprende muita coisa boa e às vezes aprende muita coisa ruim, né? Porque anda solto, anda, né? Então Deus está cuidando da nossa vida. E diante de cada situação nós vamos viver o cuidado de Deus. Vamos viver a direção de Deus. Bora para a palavra? Presta atenção aqui comigo, ó. Provérbios capítulo 3, versículo 1. É, eu vou ler o 1 e o 2, o 4 e o 5, tá? Depois Provérbios 16, 2, 3, 9, 16. E João 10, 27, Hebreus 4, 12 e 13, tá bom? Vamos lá? Ó, filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que em teu coração guarde os meus mandamentos. Irmãos, olha só, filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças. Eu preciso guardar as palavras, a direção, os mandamentos, a ordem. Não sei como é que você vai falar aí, mas nós precisamos guardar a voz de Deus, a palavra de Deus no nosso coração, nos nossos, onde tem lá o coração, o sentimento, as emoções, traz a palavra. Nós precisamos da direção de Deus para caminhar, não dá para andar de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque se eu usar o meu parâmetro para mim e usar o meu parâmetro para você, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva, o Espírito Santo dá direção e nós precisamos seguir o parâmetro de quem? De Deus. E como que a gente segue o parâmetro de Deus? Através da palavra de Deus, através da direção do Senhor. E diante de cada situação nós vamos viver o cuidado e a manifestação de Deus. Olha só, o que ele vai falar para nós? Porque aí guarda os meus mandamentos, né? Em teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Você está entendendo? Plena prosperidade e paz. Não é só prosperidade, mas ela vem acompanhada de paz. Você já viu alguém que muitas vezes essa pessoa tem muito dinheiro? Ou uma quantidade razoável, tem um carro bom, um carro bonito. Não é bom? É bom, não é? Presta bem atenção. Mas às vezes a pessoa está passando alguns desafios. Às vezes tem umas coisas, enfrenta desafio de um lado, enfrenta desafio do outro lado, enfrenta desafio com malfeitores, enfrenta desafio com outras situações. Meu irmão, em nome de Jesus, o que ele está falando aqui? Ó, o que ele quer? O que ele tem para mim? Não é o que ele tem para mim, ele quer prolongar os meus dias de vida, quer me dar mais vida. E vai trazer, ó, porque eles prolongarão a tua vida por muitos anos. Por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Ter dinheiro não é ser próspero. Ah, irmãos, mas muitas vezes é bom chorar num lugar macio, confortável. É sim, mas muitas vezes nós precisamos entender que o dinheiro é a raiz de todos os males. Presta bem atenção. Prosperidade e paz. Vamos lá, vamos continuar. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. O que ele está falando para mim e para você? Olha só, não fica apoiando no seu entendimento, coloca sua confiança em Deus. Aí ele fala assim, ó, você está guardando o mandamento, está guardando a palavra, você vai encontrar o favor, a manifestação diante de Deus. Aí ele vai mais além, confia no Senhor de todo o seu coração, não te apoie no teu entendimento, o meu entendimento, o seu entendimento não é lugar de nós nos apoiarmos. Aonde nós vamos nos apoiar é na palavra de Deus, na direção de Jesus. Continua aqui, vamos lá. Todos os caminhos do homem parecem certo aos teus olhos. Tá vendo? Eu vou fazer uma coisa que eu sei, ó, parece certo para mim. Olha, isso aqui não vai dar problema não. Parece certo aos teus olhos. Aí, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração, tanto as motivações que estão lá do outro lado, no outro coração, né? Porque ele fala o quê? Os caminhos, né? Todos os caminhos, então lá a gente está no caminho. Aí ele está julgando as motivações do nosso coração, se é coisa boa, se não é. Aí ele fala assim, ó, aí ele julga as verdadeiras, parecem certas aos seus olhos. Irmãos, traz o Senhor, traz Deus para julgar os seus caminhos, para julgar os meus caminhos, para ver por onde nós estamos indo, por onde nós estamos seguindo. Existem situações que são situações desafiadoras. Deus vai pesar a mão, vai colocar a mão, ó, tá certo isso aqui. Irmão, nós precisamos da direção de Deus, sabe por quê? Vai prolongar os nossos anos de vida, vai nos dar plena prosperidade e paz. Ter dinheiro não é ser próspero. Às vezes tem muito dinheiro e passa desafios de diversas formas. Não vou dizer que a outra pessoa não passa desafio, ela passa sim, mas eu preciso ter paz. O que é essa paz? É a paz mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às guerras, aos desafios que a gente enfrenta. Por quê? Porque Cristo nos dá essa paz. Continua aqui. Aí ele vai lá no versículo 3. Consagra, coloca na presença de Deus. Consagrar é colocar na presença de Deus. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. O que é isso? Ó Deus, eu vou fazer tal coisa aqui. Aí Deus fala assim, filho, vai para esse caminho não, que esse caminho vai dar ruim para você. Ó, o Senhor, eu estou fazendo isso aqui. Aí ele fala, e os seus planos, aí vai ser bem-sucedido. Sabe por quê? Porque se eu tiver com um plano lá maluco, doidão, errado, Deus vai falar, filho, isso aí vai dar ruim para você, vai dar um resultado que você não quer. Aí Deus guia lá o nosso caminho para outro lado e a gente vai procurando fazer o que é certo em nome de Jesus. Aí ele fala assim, em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas é o Senhor quem determina os seus passos. Irmão, Deus está determinando os nossos passos. Nós vamos fazer escolha, mas deixa Deus guiar os seus passos. Cuidado, nós precisamos do quê? Da palavra, da direção de Deus. E aqui no 16 ele vai falar assim, ó, é muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro, e mais proveitoso obter entendimento do que a prata mais valiosa. Você está entendendo? É melhor você ter sabedoria no que vai fazer do que ter dinheiro. O que ele está falando? É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. Olha só, olha o comparativo. Está comparando a sabedoria com ouro. Sabe por quê? Porque às vezes quem quer ter ouro não tem sabedoria e às vezes por conta do ouro perde a vida. Ele não falou aqui em cima? Ele não leu no versículo anterior? Porque eles, o mandamento, a direção, as ordens de Deus, porque eles te prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Plena prosperidade e paz. Está entendendo isso aí? É por isso que ele fala, ó, é muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro, e mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. Irmão, é melhor a sabedoria. Que sabedoria? A minha? A sua? A sabedoria humana? Não, a sabedoria de Deus. E aonde está isso? Na palavra de Deus. Olha o que ele vai falar aqui, ó.
as minhas ovelhas, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu a conheço e elas me seguem. Escuta a voz de Jesus, querido. Deus te ama, Deus me ama, mas eu preciso escutar a voz de Jesus, que está na palavra de Jesus, a palavra de Deus. Olha só, vai mais além, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Ó, a palavra de Deus é viva. Quer dizer o quê? Que eu leio hoje esse versículo, leio amanhã e Deus vai dando interpretação, o Espírito Santo vai dando direção. Mais cortante que qualquer, vai cortar, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula. É sensível para perceber os pensamentos e intenção do coração. Você está entendendo o que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Você vai fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu trago a palavra de Deus para aquilo que nós vamos fazer e ela vai entrar lá no mais profundo, vai dar a direção. Às vezes a gente entra em negócio, por que passa desafio? Porque não trouxe a palavra, não consagramos a Deus, vamos que vamos, vai dar certo e pronto. Irmão, às vezes o não de Deus é livramento. Muitas vezes a gente entra em situações e fala assim, mas para que eu fui fazer negócio com tal pessoa? Depois deu uma bagunça danada, deu um desafio tremendo. Não é verdade? Não acontece isso? Irmão, o que eu preciso fazer? Escutar a voz de Deus, guardar o mandamento, ter uma prosperidade com paz. Prosperidade sem paz não é prosperidade, é só uma renda, um dinheiro que a gente tem ali, mas às vezes ter tanto dinheiro resolve tanta coisa? Não, não resolve. Não resolve. Você lembra na época lá da mulher do fluxo de sangue? Ela não estava gastando tudo, ela gastou tudo que tinha e não resolveu. Mas na hora que ela tocou em Jesus, ela viveu o milagre. Lembra do Bartimeu? Ó, Jesus, me ajuda aqui. Aí tinha aquele monte de desafio para ele chegar em Jesus. Ele gritou mais, chegou em Jesus e viveu a cura. O que ele foi fazer? Continuou seguindo Jesus. Irmão, nós precisamos da palavra. Nós precisamos da direção de Deus diante de cada situação, porque é só através da palavra que nós vamos ter vitória. Aí ele fala assim, ó, e não há criatura alguma incógnita, escondida aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto às claras diante daquele a quem devemos prestar conta. Irmão, nós vamos prestar conta, eu, você, aquele vizinho, aquela vizinha, o outro do outro lado, todo mundo, nós vamos prestar conta. Mas sabe o que ele quer fazer na nossa vida? Presta bem atenção aqui. Ó, o Provérbios 3:1, vou voltar aqui nele, o versículo 4 diz assim, ó, 3:4, assim encontrará favor de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Sabe o que é isso? É que nós vamos viver a graça, o favor de Deus no meio de Deus, Deus vai dar graça para nós, e nós vamos viver o favor de Deus no meio dos homens. Irmão, toma posse do cuidado de Deus em nome de Jesus, traz a palavra para a sua vida, Deus te ama, escuta o que Jesus está falando. Às vezes você tem muito mais capacidade de vencer, de viver em outras situações. Deixa Deus guiar os seus caminhos, querido, Ele te ama. Você acha que até hoje Ele está cuidando da minha vida, está cuidando da sua vida? Você acha de quantos livramentos você já não viveu? Quantas coisas Deus não já te... Deus, Jesus, tá? Deus, Jesus, sem intervenção. Deus, Jesus, sem outra condição. Não tá vendo que Ele está te guardando, que Ele está te cuidando? Então, traz a sua vida para mais perto de Deus. Cada dia você vai aprendendo, eu vou aprendendo, nós vamos chegando perto de Deus e vivendo o cuidado de Deus. Bora orar em nome de Jesus? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, segundo o Teu poder e a Tua graça, segundo a Tua unção, Senhor, e a Tua misericórdia, Pai, segundo a força, Pai, e o poder desta palavra, eu peço a Ti, alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, livra de toda situação contrária, de toda força do diabo, de toda a armadilha das trevas. Abençoa cada um que está comigo, livra do mal, Senhor, cuida com o teu poder. Oh, meu Deus, às vezes a gente não sabe onde é que está a cilada, Pai, por isso que é cilada. Tira toda a cilada do diabo, toda a obra das trevas, em nome de Jesus. Meu Deus, muitas vezes a cilada está nas nossas atitudes que foram influenciadas, Deus, pelo Satanás, foram influenciadas pela nossa carne. Nos guarda, Jesus, mas abre a nossa mente para ouvir a tua palavra, para escutar a tua direção, em nome de Jesus, e cobre cada um que está comigo, Pai, que está crendo nesta palavra, com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Meu irmão,
Minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.